Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu convidei vocês hoje para participar dessa aula prática à distância, né? Porém, essa aula foi pensada e elaborada para atender um dos requisitos que nós precisamos na aula de urgência e emergência, que é a prática. Como não podemos estar reunidos neste momento, eu pensei em fazer um estudo de caso com vocês. Vamos lá, então? Seguinte, quando eu pensei nesse estudo de caso, deixa eu só mudar aqui o slide, pessoal. Quando eu pensei nesse estudo de caso, então eu pensei no estudo de caso relacionado aos problemas do coração, né? Então eu pensei na síndrome coronariana aguda. E aí tem uma história bem interessante aqui criada e ela vem falando o seguinte: BLM, 65 anos, masculino, pardo, deu entrada no serviço hospitalar com queixa de dor precordial com 2 horas de duração. Paciente previamente hipertenso e diabético refere que a dor foi intensa, irradiou para o ombro superior esquerdo e que chegou a ter um episódio de vômito e sudorese fria. Relata ainda que já havia sentido dor torácica aos esforços, mas que dessa vez tinha acabado de acordar. Nega histórico familiar de doenças cardiovasculares. Alega que faz uso irregular de losartana 50 miligramas, anlodipino 5 miligramas e metformina 850 miligramas. Ao exame físico, o estado geral era regular, anictérico, acianótico, afebril ao toque, hidratado e pálido. A pressão arterial era de 160 por 90 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, frequência respiratória de 128 batimentos por minuto, é, aliás, desculpa, frequência respiratória, tá? 28 respirações por minuto, a saturação de 96%, e o ritmo cardíaco deste paciente é regular e taquicárdico em 2 tempos, com bulhas cardíacas normofonéticas sem sopro, pulsos palpáveis, tórax simétrico, com expansibilidade preservada, murmúrio vesicular, presente em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios. Abdômen plano, flácido e sem lesões ou herniações. Timpânico, com ruídos hidroaéreos normais. Indolor à palpação, superficial e profunda. E hepatimetria, medindo cerca de 10 centímetros. Pulsos palpáveis e simétricos, ausência de cianose e edema em membros inferiores de mais 2 barra mais 4. Extremidades quentes e sudoreicas. E aí, nós temos que pensar também nas questões deste paciente. Então, eu admiti esse paciente, realizei a SAI nesse paciente, onde foi realizado o exame físico, eu descrevi aí como ele estava se apresentando a esse exame físico, mas eu também tenho que pensar nos exames que complementa essa nossa avaliação, né? Que é importante que esse paciente, ao chegar ao serviço, que esse paciente seja encaminhado para triagem o mais rápido possível, que a triagem identifique que esse paciente é um paciente que necessita de uma sala de emergência, que transfira ele imediatamente. Nessa sala de emergência, é importante que os técnicos de enfermagem sejam muito precisos na sua admissão, onde acomode o paciente adequadamente no leito, ofereça um catéter de O2 a 3 litros por minuto que já pode ser instalado, monitorização cardíaca, uma punção de acesso venoso periférico pérvio, e aí a realização também de um eletrocardiograma e possivelmente outros exames que nós temos que colher desse paciente, é importante um hemograma, onde conste a hemoglobina deste paciente, o hematócrito, os leucócitos, os neutrófilos, os linfócitos, tá? Em questão de hemograma.
Agora, quando eu penso em bioquímica, é importante fazer uma avaliação da glicemia desse paciente, da função renal, para se observar se tem algumas alterações, e aí é importante pedir um TGO-TGP. Em alguns exames vem escrito nas siglas AST e ALT. Os marcadores de necrose miocárdica, CKMB, troponina e CKMB e troponina são os principais marcadores que precisamos nesse paciente, né? E a partir daí também observar o eletrocardiograma desse paciente, observar se ele está fazendo alguma alteração importante, como que está o ritmo cardíaco desse paciente, está descompassado, não está, ele está tendo alteração no complexo QRS, ele está tendo uma alteração no segmento ST, tudo isso deve ser observado, tá? Depois disso, também é importante se ter uma imagem deste paciente, né? Fazer um exame, se for um hospital privado, pode pedir uma cinecoronografia, né? Cinecoronariografia, que é um exame onde consegue visualizar a artéria descendente desse paciente, observar se ela está ocluída ou não, né? Um raio-x de tórax para ver se ele tem alguma alteração. E aí nós temos que nos perguntar quais foram os fatores que desencadearam a dor no peito desse paciente e o que fez ele ir buscar o serviço médico, né? Quais os fatores de risco que precisam ser investigados nessa patologia, como caracterizar essa dor torácica, se é uma dor torácica isquêmica, quais os exames complementares que ajudam nesse diagnóstico. Então, se vocês observarem, nos próximos slides que eu vou passar para vocês, vocês vão ter aí, vamos ver aqui, deixa eu só mudar um pouquinho. Eu tenho o exame físico que eu falei para vocês, aí eu coloquei os exames complementares, coloquei os exames referente a este caso clínico que estamos vendo, né? A hemoglobina dele, então, está dentro dos parâmetros, o hematócrito dele está 42, também está dentro da normalidade, os seus leucócitos, neutrófilos e linfócitos estão ótimos. Na questão da bioquímica deste paciente também está muito tranquilo, porém, os marcadores de necrose miocárdica já apresentam algumas alterações importantes. Se observarem também o eletro do paciente, vocês percebem que ele tem um segmento ST meio estranho aí, que nós vamos já debater sobre este assunto. Nós temos também, no próximo slide, a imagem da coronografia deste paciente, a artéria desse paciente está lá com uma oclusão importante, temos o raio-x de tórax, olhando assim a olho nu, você já percebe que não tem uma alteração significativa nesse raio-x, né? E aí eu deixo aqui os pontos das perguntas que deve ser questionado neste momento. Então vamos lá para entender melhor. Então, o seguinte, esse paciente, então, ele foi admitido no serviço hospitalar, ele tem, então, a sua queixa de dor precordial, vamos pensar que esse paciente ele foi internado numa UTI coronária, né, uma UTI cardiológica, após ter sido avaliado e observado as alterações importantes que ele já apresenta no seu exame de marcadores e no seu eletro, né, e segundo ele relata que apresentou dor torácica em outros momentos com o seu esforço físico, que foi provavelmente o fator desencadeante, né? Porém, dessa vez, foi acordado com essa dor súbita e intensa, e essa dor ela começou a se irradiar para o membro superior esquerdo, né? E também diz também que apresentou vômito e sudorese, ficou com a pele fria. Aí foi o momento que ele foi ao pronto-socorro, né? E assim, imediatamente, o plantonista aí que está lá admitido, avaliando esse paciente, ele já vai suspeitar do que desse paciente?
uma síndrome coronariana aguda, tá? Então, neste momento, é importante a realização do eletrocardiograma imediatamente, tá? E aí, nesse eletro, nós temos que pensar no quê? O infarto agudo do miocárdio, então, esse infarto, que já é evidenciado no eletro do paciente, ele é definido como uma lesão isquêmica do miocárdio, tá? E quando nós falamos dessa lesão, nós estamos dizendo que é decorrente de uma interrupção ou uma importante diminuição de fluxo sanguíneo neste paciente em uma determinada área do coração. Geralmente esse processo ele se dá pela ruptura de uma placa aterosclerótica que forma um trombo no local. Isso vai impedindo a passagem de sangue pela luz do vaso, tá? O comprometimento do suprimento sanguíneo também pode levar à morte celular e também à necrose miocárdica, tá? E também pensar que caso o fluxo não seja restabelecido em tempo hábil, isso vai levar a algumas consequências. Então, dessa forma, faz sentido máxima na cardiologia, que é o tempo, né? E aí, o tempo vai dizer como vai ser essa recuperação, essa avaliação deste paciente. Ou seja, quanto mais tempo levar para reverter o quadro de isquemia, maior será a necrose decorrente deste infarto agudo do miocárdio, tá? É importante também perceber o quê? Que a doença arterial coronariana, ela aumenta uma incidência na medida em que estão presentes os fatores de riscos cardiovasculares. Então, basicamente, quanto mais fatores presentes em um determinado indivíduo, maior a sua chance de desenvolver uma doença coronariana. Isso se deve ao fato de que a formação de placas ateroscleróticas na luz da coronária é, influenciada por vários fatores. Os principais destes que foi citados no estudo aí que nós fizemos, eles são responsáveis por quase 90% do risco atribuído a essa doença, e isso também é atribuído à população mundial, né? Então, quando você avalia um paciente nas questões de doenças coronarianas, né, que nós chamamos de doença arterial coronarianas, prematura, é importante avaliar o histórico familiar deste paciente. Um paciente menor que 55 anos do sexo feminino e um paciente com menor que 65 anos ou inferior a essa idade, é o momento onde começa a apresentar seus problemas cardíacos, tá? O homem, geralmente, maior de 40, acima de 45 anos, eles já podem apresentar algumas doenças coronárias, e as mulheres acima de 55 anos é a média, tá? Outros fatores que influenciam muito na questão da doença arterial coronariana, o tabagismo, né? Permitindo que se forme placas de ateroscleróticas no vaso, hipercolesterolemia, né, o LDL elevado deste paciente, hipertensão arterial sistêmica é um fator também que pode levar ao infarto, o diabetes mellitus, a obesidade, né, o IMC maior que 30 quilos por metro cúbico, gordura abdominal excessiva, o sedentarismo, dietas pobres em frutas e vegetais e também o estresse psicológico. Então, tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento dessa doença, né? Então, neste caso, o paciente ele apresenta fatores de riscos importantes, né, como diabetes e hipertensão, e sendo classificado, então, como um paciente de alto risco, né?
E a descrição clássica da dor torácica na síndrome coronariana aguda é de uma dor ou desconforto ou queimação, ou também uma sensação opressiva localizada na região precordial ou retroesternal, que pode ter irradiação para o ombro, pode, ou para o braço esquerdo ou direito, pescoço, mandíbula, tá? E também acompanhado frequentemente de náuseas, vômito e dispneia, ou também a diafórese, tá? A dor pode durar alguns minutos, geralmente essa dor pode variar de 10 a 20 minutos e ceder. Como nos casos de angina instável ou mais de 30 minutos, ou também nos casos de IAM. O paciente também pode apresentar uma queixa típica, como mal-estar, indigestão, fraqueza ou apenas uma sudorese sem dor. Pacientes idosos, diabéticos e mulheres frequentemente manifestam dispneia como queixa principal no infarto agudo do miocárdio. E também podem não ter dor ou mesmo não valorizá-la o suficiente, tá? É importante isso, não valorizá-la o suficiente, por quê? Porque tem muitas pessoas que negligenciam o que está sentindo, falam, ah, não, isso aqui é besteira e deixa passar. Então, neste momento, ela já está tendo ali um problema grave que ela negligencia. O infarto agudo do miocárdio também faz parte de um grupo das síndrome coronarianas, né? E que se dividem em síndrome coronarianas que são a elevação do segmento ST e também a síndrome coronarianas agudas com elevação do segmento ST. Então, ela pode ter lá no eletro apresentar uma elevação significativa no ST ou não ter uma elevação do segmento ST lá no eletro, tá? O paciente também se encaixa no grupo de síndrome coronariana com elevação do segmento ST. Quando observe lá o campo do eletro desse paciente, esse paciente já está apresentando uma alteração importante do segmento ST. E que também é denominado de infarto agudo do miocárdio, tá? Com supra de ST. Neste caso, esse paciente é classificado assim. Então, nas derivações V1, V6, D1 e AVL, representam, então, um infarto de parede anterior extensa ou anterior e antorretolateral. Então, esse paciente, ele já lá no eletro, ele apresenta alterações significativas no segmento ST, nas derivações V1, V6, D1 e AVL, ele tem isso muito bem representado, e isso mostra um infarto da parede anterior extensa deste paciente. O eletrocardiograma, ele exerce um papel fundamental na avaliação destes pacientes com dor torácica, tanto pelo seu baixo custo e ampla disponibilidade, como pela relativa simplicidade de interpretação. Junto com os marcadores de necrose miocárdica, que tem também um papel importante, não só no diagnóstico, como também no prognóstico da síndrome coronariana, e a creatinofosfoquinase, que é o CK, é uma enzima que catalisa a formação de moléculas de alta energia, por isso ela é encontrada em tecidos que se consomem, como músculos cardíacos, esquelético e tecido nervoso. A que mais utilizamos nessa avaliação é a CKMB, pois esta é a mais específica das CK do músculo cardíaco, tá? As troponinas cardíacas, elas são proteínas do complexo miofibrilar, tá? Encontradas somente no músculo cardíaco. E devido à sua alta sensibilidade, discretas elevações são compatíveis com pequenos microinfartos. Mesmo em ausência de elevação da CKMB, por este motivo, tem que ser recomendado que as troponinas sejam altamente consideradas como um marcador padrão ouro para o diagnóstico de IAM e devem também ser
solicitadas em intervalos de tempo pré-determinados, de acordo com o protocolo do serviço que nós estamos inseridos, tá? E para acompanhar a evolução e gravidade, quanto maior a troponina, mais grave é o infarto e pior vai ser o prognóstico deste paciente na avaliação quantitativa dele, tá? Portanto, visto que o infarto agudo do miocárdio nada mais é do que o coágulo entupindo lá, grosseiramente falando, a coronária. Então, isso fazendo que o músculo cardíaco sofra de hipóxia. A conduta terapêutica, no caso do plantonista, deve ser o quê? Deve-se recomendar monitorização em saturação sanguínea de oxigênio por meio de oximetria de pulso, pois o oxigênio indiscriminadamente pode ser nocivo. Analgesia com sulfato de morfina na dose de 2 a 4 miligramas intravenoso, diluída, podendo ser repetida em intervalos de 5 a 15 minutos. Idealmente, quando a dor não cessar com o uso do nitrato, a dor provoca uma descarga adrenérgica no paciente. Isso faz com que o paciente aumente o seu consumo de O2 no seu coração e que já tem uma oferta comprometida, né? O nitrato na fase aguda, ele é indicado nos casos de dor anginosa persistente, hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca. Está contraindicado, neste caso, nos pacientes com pressão arterial sistólica maior que 90 e queda das pressões arteriais sistólica com 30 milímetros de mercúrio, em comparação ao basal deste paciente. Infarto do ventrículo direito, ou nos pacientes que tenham utilizado inibidores de fosfodiesterase para a disfunção erétil nas últimas 24 horas, como nos casos da sildenafila e 48 horas nos casos de tadalafila, né? Isso aqui quer dizer que o paciente que foi lá ter uma relação sexual, e hoje é muito comum jovens utilizar o comprimido azulzinho que eles chamam, né? O Viagra, ou existe uma outra medicação que agora me fugiu da mente, que além do Viagra, nós temos aí que é mais potente que o Viagra, ele dura mais horas, ele chega aí a durar até 48 horas no organismo do paciente, ou até 36 horas. E faz com que ele tenha um aumento da pressão arterial importante, ele pode ser levado sim a um infarto, tá? O ácido acetilsalicílico, AS, ele deve ser administrado a todos os pacientes o mais rápido possível, visto que é um antiagregante plaquetário. As contraindicações para o seu uso são a hipersensibilidade conhecida, né? Úlceras pépticas ativa, hepatopatia grave ou discrasia sanguínea, né? A dose de ataque é de 160 a 320 miligramas mastigados e a manutenção de 100 miligramas ao dia, tá? Em muitos casos nos hospitais, depois para manter a manutenção deste paciente, é usado o clopidogrel, que deve ser administrado em associação ao ácido acetilsalicílico, né? Precocemente, visto que também é um grande antiagregante plaquetário, porém ele atua de forma diferente do AS na dose de ataque de 300 miligramas. 4 comprimidos de 75 miligramas deve ser administrado ao paciente e, após isso, na sua manutenção, mantido 75 miligramas via oral uma vez ao dia, tá? E aí, caso esse paciente ele seja atendido no serviço que disponha de uma hemodinâmica, é importante realizar um cateterismo de urgência, né? E aí esse paciente ele vai precisar fazer uma dose de 600 miligramas de clopidogrel, tá? Que isso vai corresponder aí aproximadamente a 8 comprimidos. O seu benefício é observado na utilização da terapia fibrinolítica, né? Ou trombolise química. Quanto na angioplastia coronariana, acontece a trombolise mecânica, tá? Da fase aguda do infarto agudo do miocárdio.
não utiliza dose de ataque em pacientes acima de 75 anos, tá? Não é recomendado segundo os protocolos. E atualmente os antiagregantes eles estão sendo utilizados como alternativas ao clopidogrel, né? E aí quando não tem o clopidogrel pode-se aplicar o ticagrelor ou o prasugrel, também substitui o clopidogrel, sempre associados com o AS, tá? Em alguns casos também pode ser administrado o anticoagulante, que é a heparina ou a flexiparina, também é utilizado. A heparina não fracionada é obrigatório o uso de heparina nos pacientes submetidos à terapia fibrinolítica, tá? Aí se faz o uso dela, uma dose de ataque aí de 60 unidades, né? Isso vai variar do peso do paciente também, e ela vai ser feita em bolos, tá? E aí depois vai fazendo a manutenção deste paciente. A heparina ela deve ser uma heparina de baixo peso molecular, tá? Isso é importante ser observado. E também nós devemos pensar nos beta-bloqueadores, né? Na ausência de contraindicações, devem ser iniciados nas primeiras 24 horas via oral no paciente, tá? Estatina deve ser iniciada nas primeiras 24 horas na dose mínima de 20 miligramas à noite, adequando-se sempre a dose após a alta para atingimento da meta do colesterol, o LDL. Então, se esse paciente ele já tem uma deficiência desse LDL, então entra com a estatina para controlar este colesterol, tá? E também os inibidores de enzima conversora da angiotensina, ECA, e os beta-bloqueadores de aldosterona devem ser iniciados assim que possível, tá? E além disso, o paciente que foi direcionado para a sala de hemodinâmica, onde foi feito a cineangiocoronografia, que evidenciou, então, lá uma oclusão de 99% da artéria descendente anterior, que nós vimos lá na imagem, sendo, então, necessário fazer o que neste paciente? Uma angioplastia com colocação do stent. Então, vai colocar o stent neste paciente. Como diagnósticos diferenciais que pode se pensar para esse paciente, eu posso também pensar em uma pericardite, uma dissecção aguda da aorta, um pneumotórax, uma embolia pulmonar, um refluxo gastroesofágico, uma úlcera péptica, uma dor musculoesquelética e causas psiconeurogênicas, tá? Esses diagnósticos, eles também podem fazer associação ao paciente que eu estou trabalhando ali. Então, quando eu penso em tudo isso, eu penso justamente neste fato deste paciente. Então, eu tenho que ter um olhar clínico, um olhar bem aguçado para entender o que está acontecendo com esse paciente. E aí, eu observo, através de tudo o que está acontecendo com ele, referente aos seus casos ou como está o desfecho de tudo isso, né? E aí, acompanhando no slide, é muito comum e está muito claro, quer dizer, que vou postar essa aulinha para vocês, essa discussão, para que vocês reflitam, né? Para que vocês pensem, então, nosso estudo de caso ele se baseou nisso por causa disso e daquilo. Isso, e aí eu vou perguntar para vocês, lá nas nossas perguntinhas que eu fiz no início da aula, tá perguntando justamente de tudo isso que nós discutimos aí. Vamos voltar lá nas perguntas. Quais os fatores que desencadearam a dor no paciente que o levou ao serviço hospitalar, né? Então, nossa, tivemos várias situações aí que levou, e lá no comecinho da nossa história já diz o que aconteceu, né? Os fatores de risco que precisam ser investigados nesse paciente, nessa patologia. Então, eu tenho que ver o que ele apresenta. O diabetes, ele é etilista, ele é
fumante. Então, todos esses fatores podem levar a ele ter o desenvolvimento cardíaco que nós discutimos sobre ele lá atrás também, né? E aí, como caracterizar a dor torácica cardíaca isquêmica? Então, eu pensei lá nos exames deste paciente, eu observei as alterações do eletrocardiograma, e aí faz a solicitação dos exames complementares. E aí, quando eu penso nesses exames complementares, eu tenho lá o raio-x, né? Eu tenho os exames de imagem, eu tenho o eletrocardiograma e tenho os exames de sangue. E sempre é importante colocar, como fala? A história clínica do paciente. A história clínica, ela tem que ser muito presente, ela tem que estar ali sendo muito observada de perto e comparada e confrontada com os exames deste paciente. Então é importante sempre associá-los, né? E aí, o objetivo dessa aula foi justamente para vocês começarem a se familiarizarem com os tipos de pacientes que nós podemos encarar ou encontrar ao longo do nosso dia de trabalho. E a síndrome coronariana é um dos fatores onde nós nos deparamos muito no nosso dia a dia. E é muito comum termos pacientes com infarto agudo do miocárdio neste momento, certo? Então, eu espero ter contribuído para a aula de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Não hesitem, podem perguntar. E também não esqueçam de responder o Forms, falando sobre a nossa aula. Lá vai ter uma pergunta sobre o vídeo ou experimento. Vocês vão colocar não se aplique, né? Porque eu não preciso que vocês gravem um vídeo falando nada sobre este tema. E a nossa explicação foi através de vídeo aula para vocês, né? E o tema foi síndrome coronariana aguda, tá certo? Muito obrigado por vocês terem participado. Espero ter contribuído ao ensino de vocês e qualquer dúvida estou aqui à disposição de vocês, viu? Muito obrigado e uma boa noite para vocês.